Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 31. Capítulo 31 de Provérbios, os 9 primeiros versos do capítulo, nós estaremos lendo neste culto atípico que é comemorado, lembrado, né? Com muito cuidado e carinho, o Dia das Mães. Este capítulo de Provérbios traz uma palavra, a figura de uma mãe, tão importante quanto qualquer outra mãe, mas traz alguns ensinamentos para nós. Então, a palavra do Senhor em Provérbios 31, capítulo 31, os primeiros 9 versos, diz assim: Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Como, filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas. Não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam dos estatutos e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e o vinho aos amargosos de espírito, para que o que beba se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho, não se lembrem mais. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abra a tua boca e julga retamente, e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra que é lida aos nossos ouvidos, e obrigado por todos os que a ouvem nesta hora. E quero pedir que o teu bondoso Espírito Santo, que está sempre disposto a nos ensinar, e nos dê a revelação que for necessária para este momento, para que sejamos edificados, exortados e consolados com esta palavra. E assim, Deus, eu te peço, agradecido, em nome de Jesus. Amém. As crianças que estão presentes vão subir mesmo com esse número tão pequeno, né? Meus irmãos, nós estamos num dia, como eu disse aqui, bastante atípico, né? O dia chamado Dia das Mães, comemorado por muitas pessoas. Eu acredito que em todo o território nacional seja essa movimentação para lá e para cá, como no dia de hoje. Alguns de nós que estávamos na rua vimos como é tão movimentado. E é interessante, irmãos, porque não importando a condição social, mãe é mãe. Existem pessoas que elas são desnaturadas. Elas não levam a sério aquilo a que foram chamadas. Às vezes a pessoa pensa que ela não tem uma vocação de Deus, que ela não tem um chamado de Deus, porque ela não canta, porque ela não prega, porque ela não está numa mesa de oração, por conta disso ou daquilo. Irmãos, Deus chama pessoas para realizar tarefas, às vezes extremamente pessoais. E quando Deus chamou a mulher para ser mãe, Ele deu um toque especial nessa mulher. Quando Deus chamou, como nós observamos, Eva foi entregue a Adão para ser companheira de Adão. Antes mesmo que ela tivesse filhos, a Bíblia diz que Adão chamou a sua esposa de Eva, porque ele disse assim, porque ela é a mãe de todos os seres viventes. Como que se fosse assim, ela chegou para ser sua companheira, estando ali dando nome aos animais,
diferentemente de Adão, que já estava naquele ambiente, ela como se tivesse adotado todo mundo. Agora vocês são meus filhos. Acho que é por isso que tem mãe aí que fica, tem um cachorro, meu filhinho, tem gato, é meu filhinho, tem galinha, é filhinho, gente, olha só. Pintinho, é meu filhinho. Aí, gente, isso está intrínseco à mulher. Intrínseco à mulher. Mesmo aquela que, por alguma razão, ela não pode gerar filhos, mas ela mesmo assim tem o mesmo sentimento, tem a mesma vocação, a mesma inclinação. E quando ela adota uma criança, ela diz o quê? É filho do meu coração. É interessante. E quando essa mãe, ela toma essa atitude de ser mãe, parece-me, irmão, segundo as Escrituras, que Deus lhe dá um potencial para que ela possa contribuir para a edificação da sua casa, pois ela passa maior tempo como orientadora do que o próprio pai. E, por natureza, você sabe que a mãe é protetora. Você sabe que se você pega um garoto aí no colo, aí o pai, ele pega o menino no colo, aí ele pega de frente assim para a rua. Aí vai andando assim, como quem diz, se eu tiver que ganhar uma pedrada, pega primeiro nele, né? A mãe não, ela põe para ela assim, ó, e abraça, e segura. Ela põe assim, Jailson não faz isso, faz? Não põe assim, não. Aí, então, aí põe a criança assim, ó, e protege a criança. É natureza, irmãos. É natureza. E quando eu olho para esse texto, eu estou olhando, irmãos, para um texto em que uma pessoa já está formada. Eu não estou olhando para um texto que é uma pessoa criança, que ainda está informe, não. Eu estou olhando para uma pessoa formada. Porém, tudo dá a entender que é um jovem que se assentou no trono de um reino. É o número 1 de uma nação. Essa mãe não quer nem saber se ele é o número 1 ou o número 2. Ela ainda está dando conselho. De repente, o pai disse assim, poxa, agora ele já tem o jeito dele, agora ele deixa ele trabalhar, deixa ele viver a vida dele. E a mãe, não, eu vou lá, vou falar com ele. E ela chama ele na conversa, chama ele no canto, não importa se ele esteja no trono. Para ela é indiferente se você tem condições, se você já se formou, se você já tem o seu recurso, seu dinheiro, é indiferente. Para ela, você ainda é filho e ela vai cuidar de você até o final. O homem não. O homem, depois que ele põe as garras de fora, aí ele fala assim, deixa, já sabe viver a vida dele. A mãe não, é diferente. Isso é natureza, irmãos. Então ela chega para ele, e ele depois é quem está falando. Ele, o rei, está falando, diz assim, palavras do rei Lemuel. Está escrito lá, palavras do rei Lemuel. Ele está falando para alguém, e alguém escreveu o que o rei está falando. Aí ele fala, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Nem se sabe se ele conheceu o pai, mas a profecia que lhe ensinou a sua mãe está gravada. E ele agora vai falar para alguém o que a mãe dele lhe ensinou. Olha, segredo, filhos, para os jovens, que esse aqui vai pegar mais para vocês do que para a própria mãe. Eu só estou falando da qualificação da mãe. Mas o segredo do sucesso nosso é dar ouvido ao que a mãe fala. Parece que a mãe é aquele querubim, sei lá, aquela roda que estava lá em Ezequiel capítulo 2, na visão, que disse que ela tinha muitos olhos por todos os lados. Parece que ela vê tudo, gente. Parece que ela vê tudo. Tem olhos nas costas, tem olhos nos lados. Engana-se o pai, mas a mãe bateu o olho e fala, tem alguma coisa errada. Aí você tenta se esquivar, ela, vem cá. Rei Lemuel, ele ouviu a sua mãe,
E ela disse assim, olha, como quem diz no primeiro verso ali, ela diz, como filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas, é o verso de número 2. Ou seja, você é, pode ser e deve continuar sendo importante, porque você sempre será filho. Para a mãe, sempre será filho. Não importa quanto tempo, não importa o que passou, não importa se você está formado, que você às vezes pensa assim, quando eu me formar, quando eu sair de casa, aí acabou. A mãe sempre será mãe. E é por isso que Jesus, ele fez uma comparação de si mesmo, ele poderia ter dado um alívio para nós pais, mas não deu. Ele falou assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar vocês como uma galinha mãe ajunta os seus pintinhos. Já viu o galo defender filho? Filhote, galo não defende não. Galo, ele sai fora de tudo. Agora, a galinha defende, ela dá a sua vida para defender seus filhotes. E mãe é comparada assim, irmãos, como aquela que ajunta, como aquela que defende, como aquela que protege, como aquela que vai até o fim e dá de tudo, às vezes não valorizada pelos filhos. E por isso que se arrebentam. Então ela está aconselhando, ele agora está falando, e ela diz assim, olha, a mãe do rei Lemuel, ele já está olhando com outro olhar. Ele já está vendo a sua mãe não somente como progenitora, ele está vendo a sua mãe como sua cuidadora, e está vendo a sua mãe como a sua conselheira, a sua orientadora. Porque agora ela começa aqui, nos seus ensinos, que ele está falando, não é ela quem está falando. Ele está falando para alguém, talvez tenha pego algum jovem na infração, ou seja, aí agora está sendo julgado, aí ele lembrou e agora ele está ensinando o que a mamãe disse. Então ele disse assim, olha, agora para os jovens, então jovens, a mamãe sempre será assim, a mamãe é a melhor pessoa do mundo, os louvores antigos, agora não se canta mais no culto das mães, né? Mas antigamente, aí vinha homens como Saulo, né? Saulo, que ele cantava, mamãe, teu dia é lindo, por isso eu quero cantar, agradecendo ao teu Deus, ao meu Deus, pois tu és a rainha do lar. Está vendo? Agora ninguém canta mais, ninguém canta. Agora, irmãos, essa mãe, ela diz assim, querendo você ou não, aí ela diz assim para ele, para esse jovem, viva uma vida santa e pura. Eu estou transliterando, claro, né? Estou numa versão mais livre. Viva uma vida santa e pura, que é o verso de número 4 que está ali. Aliás, verso de número 3, né? Que está ali. Ela diz assim, não deis às mulheres a tua força. Pegou no ponto fraco do jovem. Não deis às mulheres a tua força. É claro que pega para o jovem macho e pega para a jovem. O e a. Agora, não deis às mulheres a tua força. Está falando primeiro para os meninos, porque os meninos são mal criados. Porque tem alguns pais desnaturados que falam assim, prenda as suas cabritas que meu bode está solto. Lá em casa, não. Menino é tratado igual menina. Não teve diferença, não. Foi ensinado a educar, foi ensinado a respeitar a casa dos outros, foi ensinado a respeitar as meninas da mesma maneira como a menina foi ensinada a respeitar os meninos. Lá em casa não teve esse negócio não de, não, esse menino pode ficar livre. Não, negativo, não. Lá a gente chamava na conversa, né? Não pode. Se vai começar, vai na casa dos outros, tem que respeitar, e tem que ser respeitador. Tem esse negócio de pai ficar afagando filho, não. Tanto que nossos filhos, aliás, só temos dois, né? A menina e o menino. Tanto que o menino foi criado na mesma proporção. Tu vai respeitar. Um dia que eu vi ele fazendo uma besteira lá, de um namorico, que ele tinha uma namoradazinha, né? Tinha uma namoradazinha na escola, aí passei, está ele sentado no banquinho da praça lá de casa, quando dava para sentar. Agora só tem advogado. Então, aí dava para sentar. Aí está sentado de frente para ela, assim, no banquinho, perna aberta, assim, os dois.
Aí eu parei o carro, desci do carro, falei, o que está acontecendo aqui? Já para casa. Falei, vou falar com a tua mãe, com a moça. Eu nem sei quem é, nunca, nunca soube, mas ela saiu, ó, batida, né? E eu coloquei ele para dentro de casa e chamamos a atenção dele. O que está acontecendo? Você não falou que tem uma namorada? Tem uma namorada? Então agora você tem que respeitar a sua namorada. Se fosse outro pai, ia bater palma. Meu filho é macho mesmo. Macho não. Irmãos, vai na regra. Vai na regra. Vai na regra. Tem que fazer tudo conforme manda o figurino. Então, hoje, sabe respeitar. Hoje, sabe ser respeitador. E vai manter assim a vida. Sabe por quê? Porque ele não viu esse erro em nós. Ele não viu esse abuso em nós. Então, ele tem que saber como conduzir a sua vida. E ela disse assim, não deis a tua força, a tua juventude, o teu vigor às mulheres, e nem os teus caminhos que destrói os reis. Ela está falando de duas coisas aqui, que primeira, já são dois conselhos, né, ali. Então, primeiro ela está falando assim, viva uma vida santa e pura. Viva uma vida santa e pura. Não trate seu filho com leviandade. Tem que ser corrigido, tem que ser orientado. E dificilmente, quando a gente envelhece, fala assim, ainda bem que ouvi papai. Não, fala assim, ainda bem que ouvi a mamãe. E se eu não tivesse dado ouvido, irmãos, a mamãe, porque é a mamãe que passa maior tempo. E Deus a colocou para ser a edificadora e não o homem. A mulher sábia edifica a sua casa. Não está escrito aqui, versículo 31, versículo 10 do 31, não está escrito assim, homem virtuoso, quem o achará? Não, mulher virtuosa, quem achará? Não é homem virtuoso. A mulher foi colocada como a rainha do lar, como a pessoa quem vai cuidar. Só que nós não entendemos as escrituras sagradas, aí menosprezando porque não queremos entender, não queremos acreditar que Deus lhe capacitou para que você fosse a edificadora da casa. O homem pode se sentir o cara, mas a Bíblia fala assim, a mulher edifica a casa, a mulher sábia, e a tola a destrói. Ele pode ser o provedor, mas quem vai cuidar direito é ela. Quem vai fazer crescer é ela. Quem vai fazer andar é ela. E ela terá todo o mérito do seu filho. Porque ela quem segurou nos braços, quem carregou no ventre, quem segurou nos braços, quem amamentou e quem cuidou até o fim. Os pais vão só dando aquele apoiozinho moral para poder equilibrar, mas, na verdade, que o pai, a Bíblia diz que filhos são heranças, são como flechas. Aí os pais entendem que o filho tem que ser lançado mesmo. Lança fora, né? Agora, a mãe sempre vai tomar o cuidado de preparar para lançar. Uma flecha não pode ser lançada fora do tempo e nem sem propósito. Flecha lançada fora do tempo sem propósito não serve para nada. Então, tem que ser preparado para lançar no tempo certo para que ela cumpra o seu objetivo. Mas são flechas na mão do valente. Então, observa aqui, olha, viva uma vida santa e pura. Gente, jovens, anda direitinho. Quando a tua mãe, que parece ser a mulher mais chata do mundo, a mãe parece ser a mulher mais chata do mundo, acredite, ela está fazendo exatamente o papel que Deus deu a ela, de ser chata. Deus deu o papel para a mulher para ser chata mesmo, para que ela pudesse, então, criar como deve ser criado, e não afrouxar. Ela não está fazendo por maldade, está fazendo pelo seu bem-estar. Porque todas as pessoas que não deram ouvido à chatura da mãe na infância, pagam um alto preço na vida adulta. E todas as pessoas que deram ouvidos, porque a Bíblia diz assim, filhos, obedeçam aos vossos pais, porque isso é bom, isso é agradável, isso tem valor para Deus, e você vai receber recompensas por isso. Então, todas as pessoas que deram ouvido à chatura, eles conseguiram estar nos melhores lugares, estar nas melhores posições.
Então, observa, não deis a tua força, a tua energia, a tua juventude a qualquer pessoa. Fica no conselho da sua mamãe, a seu tempo, Deus colocará todas as coisas no encaixe e você será uma bênção na mão de Deus. Às vezes, como o Antônio aqui lembrou uma palavra que a gente usa, Thomas Edison, né? Todo mundo achava que ele era burro e a professora mandou uma carta por ele, diz a história, que ele chegou em casa, não sabia ler, aí falou, mamãe, o que a professora mandou? Ler para mim. A professora estava arrebentando com ele, dizendo, olha, não manda mais seu filho para a escola, porque ele é muito burro e ele não sabe nada, não tem condições de aprender, está até atrapalhando o andamento dos outros. Aí a mãe foi ler a carta e transliterou. Aí ela falou assim, está escrito aqui que você é o mais inteligente da escola, e a professora não quer mais que eu mande você para a escola, porque ela não tem mais nada para te ensinar. Olha, porque você é mais inteligente do que todo mundo lá. E está todo mundo lá. Aí o garoto começou a ficar feliz da vida. Olha, é uma mentirinha santa, essa que é uma mentirinha santa. Aí o garoto começou a ficar feliz. É igual a mãe fala que filho é bonito, às vezes é feio para chuchu, mas ela fala, e ele não acredita? Então, olha, aí Deus não castiga por isso, castiga? Não. Aí, então, o que acontece? Aí você fica, meu Deus, que beleza está vendo nisso aí, né? Mas, olha, aí, então, ela começou a falar e ele começou a ficar acreditando. Thomas Edison ficou conhecido. Mundialmente, até hoje, a gente fala dele, eu estou falando agora dele. Os outros alunos inteligentes são onde? Porque a mãe o incentivou, a mãe soube orientar, a mãe trouxe. Olha, nós citamos, agora, a energia dele não foi gasta de qualquer maneira. Não foi gasta de qualquer maneira. Ele foi ensinado em sua casa pela sua mãe e foi o que foi. Não deis a tua força às mulheres. Não dê, jovem, moça, a tua força, o teu vigor, a quem não merece teu vigor. Sabe que a Bíblia diz, pela revelação dada pelo Espírito Santo de Deus ao apóstolo Paulo, que você que é solteiro, que você que é jovem, deve cuidar das coisas do Senhor em como há de agradar o Senhor. Seja crente, seja fervoroso. Agora está gastando tua força aí, nesse mundão, com quem não merece, depois que está um caquinho, aí quer que dê certo. Quer que dê certo? Não, você foi feito com o propósito de Deus. E então anda no trilho, anda na linha, anda direitinho. Agora quer se gastar no mundo para depois chegar um caquinho, tudo bem, Deus vai te aceitar. Já falei, cansei de falar aqui, vou falar de novo, que a gente usa caquinho para fazer calçado e Deus vai te usar também. Agora, não queira ser caquinho na mão de Deus. Dê a tua força ao Senhor, a tua juventude. Creia que Ele é contigo e Ele vai te abençoar. Aí fica naquela ansiedade, fez 17 anos, meu Deus, já estou velha, todo mundo, as colegas já estão tudo com experiência e eu não tenho experiência. Meus irmãos, anda devagar. Não tenha medo de andar devagar. Devagar também é pressa, né? Aí você vai no tempo de Deus e esse menino está lá no trono, não se sabe quantos anos, mas sabe que é jovem, a mamãe dele fala, não dê as tuas forças às mulheres. Por quê? Imagina um camarada novo, jovem, numa posição já de destaque. Imagine. Aí, então, como ele seria assediado? E ela, segura a onda aí. Como quem diz, Deus vai preparar o que é melhor. Nós admiramos N. Lourenço Alves, que ele agora já morreu, mas foi um dos maiores contribuintes para a teologia pentecostal aqui no Brasil, principalmente no nosso Rio de Janeiro, esse americano, mas quando ele nasceu, no bercinho ainda, não era o pai. A biografia diz, não era o pai, mas a mãe ficava afagando o pezinho pequenininho dele assim e dizendo, quão formosos serão os pés daquele que anuncia a boa nova, aqueles que anunciam a salvação. O homem nasceu, aí cresceu, desenvolveu-se, estudou, veio para o Brasil e foi um excelente missionário aqui no Brasil. Porque a mamãe acreditava que ele deveria dar a sua força, a sua juventude ao Senhor. É claro, casou, teve filhos, né? Agora foi firme com o Senhor até o final da sua carreira cristã. Irmãos, olha,
Viva uma vida santa e pura. Uma pessoa saudável, vou falar aqui para os jovens rapidamente, tá? Para os moços e para as moças aí que estão na flor da idade, uma pessoa saudável deve casar com uma pessoa saudável. Não procure lá fora. Não procure. Não, mas o Senhor é poderoso, o Senhor que eu creio é poderoso para transformar. Olha, do ponto de escolha até a transformação de Deus, às vezes o tempo de Deus é muito demorado. E você pode chorar horrores. Anda com quem anda com Deus. E isso agora é o segundo conselho dela no mesmo verso. Conselho dela. Não, volta lá. Mesmo verso de número 3, que ela diz assim, olha, irmãos, cuidado com as amizades. Não ande, ou seja, nem dê a tua força às mulheres, a tua juventude, nem os teus caminhos ao que destrói os reis, ou seja, pessoas que andam na contramão daquilo que é certo. Já viu o número de pessoas que estão andando na contramão daquilo que é certo? Não estou dizendo para você desprezar amizades, desprezar pessoas, negativo, eu não desprezo pessoas. Agora, eu preciso andar com quem anda na mesma direção. Eu não posso andar com pessoas que andam na direção contrária àquilo que é certo. O que diz as Escrituras? Aliás, as Escrituras dizem assim, olha, é abençoado do céu, novamente estou transliterando, porque bem-aventurado, quer dizer abençoado do céu, ou seja, é abençoado do céu, tem as mãos de Deus estendidas sobre a sua vida, o homem, a pessoa, o jovem, o moço, a moça, que não anda, que teme ao Senhor, não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Salmo de número 1. Então você tem que andar com quem anda com Deus. Anda com Deus. Olha uma pessoa que anda com Deus, olha um colega que anda com Deus, olha uma moça que anda com Deus, mas parece que o oposto atrai. As pessoas só querem pessoas ruins ao seu lado. E detalhe, eu quero andar com quem anda na contramão daquilo que é certo e quero que dê certo. Não tem como dar certo, irmãos. Não tem como dar certo. Aí o sofrimento é maior. O sofrimento é duplicado, porque na vida, a Bíblia já diz assim, ó, no mundo tereis aflições. Aí eu ainda procuro aflição. E mamãe fala assim, ei, não anda com qualquer um, não. Dependendo da mãe, fala, ó, aquela pessoa que está contigo não é de boa bisca. Dependendo da mãe, fala, aquilo ali, ó, não vale nada. Não presta, não. Mas é exatamente com essa pessoa que você quer andar, para contrariar o conselho. E ela está dizendo, olha, se você quer ter sucesso, anda com quem anda direito. Não anda com pessoas que entregam os teus caminhos ao que destrói reis. Porque é fácil, irmãos, pessoas começarem a falar, a andar na contramão, a bater de frente, a querer se revoltar, e as pessoas vão, então, como são jovens, são fortes, e a Bíblia diz ter a força, aí, então, eles querem peitar, querem desobedecer, querem quebrar regras. Querem quebrar regras. E isso tudo nós temos que ensinar. E mamãe ensina. E nós temos que ensinar. E nós temos que respeitar se quisermos ser bem-sucedidos. Quando chegar na velhice, você precisa estar bem-sucedido. Você precisa estar tranquilo. Agora, isso vai ser o reflexo daquilo que você foi na juventude. Se você começou a andar com quem não anda com Deus, a probabilidade de você chegar a ser velho e com tudo acertadinho vai ser mínima. Será mínima. Então, olha o cuidado que você deve ter. Nem os teus caminhos é o que destrói os reis. Cuidado com os amigos, cuidado com a amizade. A gente fala assim, olha, anda, diga-me com quem tu anda, que eu direi quem tu és. É? E, claro, segundo a Bíblia, diga-me com quem tu anda, que eu direi para onde você vai.
Porque o caminho dos ímpios, está escrito no Salmo 1, perecerá. Perecerá. O final dele é buraco, é morte. Mas com quem você quer andar? Com quem? Andar com aquele que anda com Deus parece ser um pouco de cafonice, não parece? Porque, irmãos, fazer as coisas certas é muito difícil. E, às vezes, você se sente ridicularizado. A gente sempre tem que fazer aquilo que é certo. Querem ver uma coisa que é tão comum, que eu sei que as pessoas fazem. Pegam o filho, aí, principalmente se for menino. Menina não, mas principalmente se for menino. Fez 14 anos, 15 anos, já dá o volante na mão dele. Dá o volante na mão dele. Você agora tem que aprender. Irmãos, a legislação brasileira não permite. Não permite. Eu tive essa experiência com o Jonatas, queria dirigir, falei, não, quando tu fizer 18 anos, 18, eu vou te matricular na autoescola. 18. Antes disso, você, nesse volante aqui, não senta. Não senta. Por que pressa se ele não pode dirigir? Por que pressa? Ou não tem um irmão aqui nessa igreja, que eu não vou falar o nome, claro, ele está me olhando, não vou falar o nome, mas ele estava deixando o garoto, o adolescente dele dirigir. Saiu da escola dominical, Aí, quando chegou mais num cantinho ali, perto da casa dele, a polícia deu uma parada, encosta aí. Aí ele deu a habilitação dele, o policial pediu a habilitação, né? Habilitação do documento do veículo, o documento está certo. A habilitação, não, é do motorista, do condutor. Ah, não, ele não tem, que ele é menor. Mas eu estou vindo aqui da igreja. Ué, tu não obedece à lei dos homens, quer obedecer à lei de Deus? E ele é tão bobo que me falou. Aí eu estou falando para vocês, não vou falar quem era. Tão bobo, se sou eu, não falo para ninguém esse vacilo, irmãos. Mas sabe por quê? Irmãos, porque o garoto tem 16, 17 anos e precisa, irmãos, estar ensinando errado. Está ensinando errado. A lei, ela é feita para ser obedecida. E você tem que obedecer. Não custa nada obedecer. A obediência é o caminho mais curto para a bênção de Deus. Acredita, eu comprei carro e ainda não tinha habilitação. Eu comprei carro, não tinha habilitação, já estava pastoreando aqui. Eu nunca vim dirigindo, quem vinha era a Ana. E eu vim orando, claro, né? Do lado dela. Senhor, tem misericórdia, me ajuda, Senhor. Me protege, né? E ela vinha dirigindo pequenininha no Chevelinho. Aí eu falava, meu Deus, tem misericórdia. O que eu fui fazer, né? Mas Deus deu graça e glória. Depois que eu tirei a habilitação, que eu peguei a habilitação, aí eu passei a dirigir. Porque, irmãos, não é justo nós pregarmos uma coisa e vivermos outra. Não é justo e Deus não prospera. E se eu não passasse na prova, eu não ia dirigir. E se eu ficar reprovado, eu não vou dirigir. E se eu não tiver habilitação, não vou dirigir. Não vou, porque não é justo. Perante o Senhor, você tem que ser exemplo, tem que ser padrão, tem que fazer aquilo que é certo. Então, olha, ensino da mamãe, vida honesta, vida, irmãos, anda com pessoas que te ajudem, que te levem para frente, não que te puxem. Ah, não, isso não tem nada a ver, vamos fazer, não tem nada a ver, todo mundo faz. Não foi isso que ela queria para ele. Ele já é rei, mas era como quem dissesse assim, ó, saiu todo mundo, não tem ninguém aqui não? Agora, você é rei, está no trono, sou tua mãe. Eu vou falar contigo. Acabou. Mãe fala, irmãos. Mãe fala. A mãe pode chamar a atenção. Pode repreender. Pode te dar uns tapas ainda. Você que tem mãe aí, ó, Gisele, ela pode ainda. Ah, vou plantar logo a mão nela aqui que eu não estou. Pode, ela tem autoridade de Deus para isso, acredita? Pode, irmã Marta, aproveita que está do lado do Júlio, ainda pode ainda. E ele sabe que a senhora pode. E tem que deixar.
Porque a mãe tem autoridade, irmãos. Porque ela criou e porque ela quer o bem dos filhos. É nato dela. Então, olha o que diz aqui, tem várias mães nas Escrituras Sagradas, irmãos. E você conhece várias mães que deram as suas vidas para criar seus filhos. Está entendendo? Deram suas vidas. Então, olha, cuidado com as amizades, cuidado com a sua energia para não gastar em vão. Aproveita que ainda está solteiro, solteira, cuida das coisas do Senhor, porque depois que você casar, vai cuidar das coisas da terra para agradar o marido, para agradar a mulher. Aí a energia já vai ser dividida, mas com quem merece a tua energia. Com quem merece a tua energia? Não com qualquer pessoa. Segundo as Escrituras, no mesmo texto que eu falei de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, 32 a 35. Agora, irmãos, terceiro conselho que ela dá a ele, evite vícios. Esse é o 4 ou 5, Estou aberto aqui, né? Evite vício. Ah, sim, ó. Para que não bebam, é o 5, né? Para que não bebam. 4, não é próprio dos reis. Ou seja, se coloca, não é reinado não, mas se coloca, não é próprio de uma pessoa que foi bem criada, bem cuidada, que está sendo bem sucedida, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes beber bebida forte. Imagina, irmãos, porque a bebida forte, ele diz, deixa quem já está na destruição, já está na miséria. Deixa para eles que já estão na miséria. Imagine uma pessoa que tenha qualificação, aí ela está agora, mesmo que seja golinho ou golão, começa a beber, porque você sabe que todo vício de drogas lícitas ou ilícitas, de bebidas fortes, todo vício começa com um tiquinho, começa com experimento, porque alguém aconselhou, porque alguém ofereceu. Cara, só hoje, pô. É só esse momento. Aí diz assim, ó, quem tem uma postura, irmãos, quem foi criado para ser vencedor, quem foi cuidado, orientado para ser um ganhador, um vencedor nessa terra, que é o nosso caso, irmãos, não é próprio para nós, não é próprio. Você precisa ter sobriedade, você precisa ter equilíbrio naquilo que Deus quer fazer contigo e naquilo que Deus te dá. Qualquer pessoa, quando ela perde a sobriedade, ela faz coisas que se arrependem depois. E o vício começa com alguma coisa. Depois, para tirar o vício de qualquer coisa, que seja contrária, que seja negado, ou que a mamãe falou, não faz, filha, não faz, filho. Não, mãe, é só isso. É só esse momento, é só hoje. Qualquer coisa fora da obediência, aí começa aquilo a volumar, daqui a pouco você não tem mais controle. Começa a se viciar. E estou falando de vício generalizado, tá? Aí é vício de todas as coisas, vício da prostituição, do adultério, que se torna um vício, tá? Um espírito maligno que começa a aprisionar pessoas. A da fornicação começa a se tornar um vício na vida da pessoa, do cigarro, da bebida alcoólica, das drogas, seja ela drogas pesadas ou não, crack, todo mundo começou com um experimento. E com certeza não foi a mamãe que deu. Com certeza ela falou assim, não entra por esse caminho, não faça isso. E ela está dizendo ao rei, porque é muito fácil, irmãos, é muito fácil. Talvez ela tenha ouvido a história de Beltesazar. Talvez tenha ouvido. Beltesazar ainda era jovem. Aí ele deu uma grande festa, se embriagou, e depois que se embriagou, queria mostrar para todo mundo, porque a orgia, a Bíblia diz que era uma orgia, aí queria se mostrar,
agora o que a gente pode fazer? E lembrei, traz os tesouros que vieram lá do templo de Jerusalém para cá. Pronto, profanou. Ali foi a medida. Aí sabe o que a Bíblia diz? Que Deus escreveu a sentença dele na parede, você conhece essa história, do capítulo 5, né, de Daniel, conhece a história. Aí Daniel falou assim, está escrito que você foi sentenciado e vai morrer. Aí está escrito no último versículo, acho que é 30 ou 31 do capítulo 5, está escrito assim, naquela mesma noite morreu Beltesazar, rei dos caldeus. Deus nem esperou o dia seguinte. Nem esperou o dia seguinte. É isso que você quer para a sua vida? É isso, uma sentença? Às vezes não é uma sentença de morte instantânea, mas a retirada da mão de Deus faz você sofrer o resto da vida. Porque as misericórdias do Senhor são sem fim. Mas ele diz, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. A obediência ainda é um caminho mais curto para a bênção de Deus. E ela diz assim, não faça isso. Não entre pelo caminho da bebida, não é próprio para os reis. Eu já disse para vocês em outra ocasião, e o Kelvin vai estar ali para lembrar disso, que na nossa casa não tinha muro, né? Era uma cerca. E tinha um senhor, vou citar o nome dele, que ele já faleceu, né? Então, mas faleceu crente, tá? Para a glória de Deus. Aí o senhor Osmar chegava todo dia bêbado. Todo dia chegava bêbado. Todo dia. E o cachorro ficava na porta. E o cachorro, quando via ele chegando bêbado, ele é o dono do cachorro. O cachorro, quando via ele chegando bêbado, latia ferozmente. Aí ele mandava o cachorro calar a boca. Nem lembro o nome daquele cachorro. Mandava o cachorro calar a boca. O cachorro latia mais ainda. Porque o cachorro não respeita quem não respeita Deus, irmãos. O cachorro não respeita aquele homem que perdeu a moral, até com o cachorro. Olha que vida desgraçada. Ele só teve moral quando entregou a sua vida a Jesus, já no final da carreira. Então, olha, não ande bêbado, não ande sóbrio, irmãos. Ande com pessoas sóbrias, pessoas que pensam, que raciocinam, que estudam, que ensinam, pessoas que têm alguma coisa para te oferecer nesse sentido, né? Para oferecer dinheiro, nada disso. Quem quer dinheiro tem que trabalhar. Silvio Santos já morreu. Tem que trabalhar, irmãos, trabalhar. Aí sim, não vai, não, o Silvio Santos dá dinheiro. Não, já morreu. Quem quer dinheiro, trabalha. Agora, irmãos, olha, evite vícios, vinhos, é alegria excessiva. Evite, irmãos, aquilo que prejudica a sua vida. Tem gente que vive uma vida de festa. Uma vida de festa. Irmãos, viva equilibrado. Viva equilibrado. Alegre-se, mas viva equilibrado. Não se desequilibre. Não perca a sobriedade. Mantenha o teu juízo. E ela diz assim, olha, dentro disso aqui, bebida forte, irmãos, é insobriedade. É insobriedade. Faz a pessoa esquecer da lei, dos estatutos, dos mandamentos, daquilo que é justo. Está escrito lá. Esquecem do estatuto, perverte o juízo de todos os aflitos. A pessoa muda, se transfigura, ela não tem mais sobriedade. E você precisa ser justo, precisa ser padrão nessa vida, irmãos. Precisa ser padrão. Deus quer te abençoar. E a mamãe te ensinou isso. Lembra pelo menos uma coisa. Olha, nossa mãe, com todas as limitações, os irmãos sabem que minha mãe teve 20 filhos, né? Todo mundo aqui sabe, só estou lembrando a vocês. Então, mas com todas as limitações dela, humana, ela nos criou para dar certo. Ela nos ensinou aquilo que deveria ser ensinado. Quem deu ouvido, prestou atenção e trilhou o caminho que ela traçou, deu certo. Quem não deu ouvido, fez ouvido de mercador, se arrebentou. A coisa é simples, a matemática é essa.
Deu ouvido à mamãe? Eu sei que às vezes é chato. Pô, minha mãe, meu Deus do céu. Tem gente que vai falar assim, boa é a mãe de fulana. Ela quer ir para uma festinha, a mamãe pode ir. Mas a minha mãe é chata. Quer regular minha vida. É essa mãe chata que vai te conduzir para o caminho de sucesso. Nunca vi uma pessoa que tem total liberdade ser bem-sucedida. Agora, mamãe colocou no cabresto, ficou reclamando, ficou chorando, ficou segurando a onda ali, aí vai dar tudo certinho. Aí os que andaram errado, no dia do sepultamento da mamãe, aí um falou para o outro assim, ó, agora vamos ficar esperto, porque não tem mais mamãe para orar por nós, não. Está vendo como eles sabiam que é? Os livramentos, a proteção de Deus, o trabalho que os anjos tiveram. Foi por conta da oração da mamãe? Eles sabiam disso. Agora, para que sofrer, irmãos? Se obedecer o caminho mais curto para a bênção de Deus. Para que sofrer? Mas parece que entra assim um espírito de esperteza. Aí chega na adolescência, acha que sabe mais do que a mãe. Sofre, irmãos, sofre. Mamãe fala, olha, não casa com fulano. A senhora já viveu a sua vida, já viveu o seu tempo. Eu vou viver o meu. Dá errado. Parece que é uma praga de mãe. Já ouviu falar em praga de mãe? Não tem praga de mãe, não, mas parece que é. Mas não é, é por causa da desobediência. Mamãe, ela pode não ser uma profetisa, pode não ser, da igreja. Mas lembra que o rei fala assim? A profecia que a minha mãe me ensinou. Deus a tornou como uma voz profética. E você fala assim, meu Deus, bem que minha mãe falou. E você, mãe, seja chata. Quando for sair, ó, abre teu olho, hein? Abre teu olho. Deus me mostrou que tu não vai bem, não. Deixa sair com medo, irmão. Deixa sair com medo. E deixa se arrebentar lá. Porque Deus te deu autoridade sobre a vida dos filhos. E dos filhos dos filhos. Deus deu autoridade a essa mãe. Então, olha, irmãos, quer ver o outro conselho que ela fala? Ela fala para ele, e ele está contando isso, verso de número 8 do capítulo que nós deixamos. Vou pular esses versos porque o tempo já foi. Diz assim, ó, abra a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. O que quer dizer aqui? Seja generoso, seja prestativo. Já viu que tem gente que não tem generosidade? A mão dele é mirrada? Não estou falando de oferta de igreja não, tá, gente? Estou falando que aqui não vai nem tirar oferta. Eu estou falando de mão mirrada de pessoas que não são abençoadoras. Elas querem para si, Deus para si, e o adversário para os outros. Só querem bênção para si. Irmãos, seja generoso. Tem pessoas, e eu fui ensinado assim, tá? Quando eu entrei na metalurgia, eu tinha 20 anos de idade quando eu entrei. Então, a primeira palavra que um profissional me disse, ele falou assim, me orientando na profissão, quando eu ainda estava estudando no Senai, aí ele me orientando, aí ele falou assim, ó, vou te dar um segredo. Não dê o pulo do gato a ninguém. Não dê o pulo do gato. Quer dizer, é ensinar com limitação. É ensinar só o superficial. Para que ele sempre seja o cara. Irmãos, eu não tenho meu coração assim. Eu não consigo. Eu não consigo. Deus me fez ser generoso. Generosidade é um dom de Deus. E ela fala assim, ó, abra a tua boca a favor do mudo. Ou seja, quem não tem voz na sociedade,
Seja a voz dessa pessoa. Seja ajudadora, seja orientadora. Tem gente que sabe todos os caminhos das pedras, mas ele não fala para a pessoa. Tem gente que sabe como receber um benefício que é direito em algumas situações de uma pessoa que precisa do benefício do INSS, alguma coisa. Ele sabe o caminho das pedras, ele recebe o dele, mas não fala para ninguém como receber. Ele não é generoso. Ela ensinou a ele, você vai ter que ser generoso. Generosidade é um dom de Deus nessa vida. Quanto mais você abrir a mão, mais você retém com Deus. A matemática de Deus é diferente da nossa. A nossa é assim, se eu retenho, eu tenho. A de Deus não, se você libera, você tem. Quanto mais você for generoso, mais Deus te concederá. Tem gente que não abre mão. Tem pessoas que estão vendo uma pessoa que pode estar melhor empregada, pode estar numa melhor situação, se ele fizer esse curso tal, se ele for por esse caminho. Meu filho, faz um pós-médio aí, ó. Faz um pós-médio para fazer um concurso técnico. Ah, eu só tenho formação geral. Faz um pós-médio um anozinho. Você faz rapidinho aí, faz até online, né? Aí você faz, você vai ter um concurso. Se inscreve no CEDERJ, está esperando, que ele não sabe. Ele não sabe, ele está esperando ter dinheiro para pagar uma faculdade particular. Faz a prova para o CEDERJ, meu filho. Deus abre a porta lá, você entra. Aí ele não sabe. Olha, irmãos, por que a pessoa não orienta? Por que você não orienta a pessoa? Se Deus abriu uma porta para você, você está com medo. Está com medo de a pessoa tomar a sua vaga? Aquilo que Deus te deu não é de ninguém, irmãos. É seu. Nunca vi, irmãos. Eu tinha uma pessoa, conheço uma pessoa, vou falar, mudar a configuração, senão você vai ficar especulando. Mas conheço uma pessoa, aí ela ficava assim, Deus me deu uma mensagem, mas eu só vou pregar essa mensagem quando for um culto de domingo, quando tiver muita gente. Meu irmão, seja generoso. O Senhor tem mais para te dar. Seja generoso. Ensina as pessoas, orienta as pessoas, faça as pessoas, abre porta para as pessoas. Nunca, irmãos, a generosidade estava na vida dessa pessoa. Nunca arrumou um emprego para ninguém onde trabalhou. Nunca procurou orientar quem quer que fosse. Conclusão, não tem uma vida próspera. Abre porta para os outros. Ah, mas se eu ficar de fora, Deus vai abrir uma melhor para mim. Abre caminho para os outros. Não estou dizendo para você dar de mão beijada, não. É ser generoso, ajudar pessoas. Ela está dizendo, se você agora está no bem bom aí, ó, sentado no trono, abra a boca a favor do mudo, daquele que não tem voz na população, seja a voz dele, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Você tem a faca e o queijo na mão. Seja abençoador, irmãos. Seja abençoador. Deus nunca deixará faltar a quem é abençoador, a quem é generoso. Medida, sacudida e transbordante. Já falei para vocês do pipoqueiro? Medida, sacudida e transbordante? Tem pipoqueiro que não tem generosidade. Aí tu vê a barraquinha dele, não tem ninguém. Não tem ninguém. Porque você vai comprar uma pipoca de R$6, é desse tamanhozinho assim, e ele coloca com a miséria, uma pena, o toquinho dele é assim, ó. Com a colherzinha, com aquela que ele está colocando. Vai lá em Cabo Frio, onde eu compro pipoca lá quando eu passo a semana lá. A gente compra, né, Arthur? Como é que é o cara? Aí tu fala, me dá uma pipoca de R$8. Ele pega um sacão desse tamanho assim, irmãos, desse tamanho. Começa a encher aquele sacão e batendo com vontade, para aquilo descer mesmo, né? Aí batendo com vontade. Olha que homem generoso. Aí começa a bater, aí quando tu pensa que acabou, ele pega, aí coloca já dentro de um saco assim, branco, né, transparente, aí coloca lá um sacão desse tamanho e começa a tascar ali, o troço vai caindo. Falei, vai me cobrar o dobro. Não, é R$8. Aí tem fila, gente. Tem fila.
Sempre tem fila, nunca fui lá que não tivesse enfrentado uma fila. Por causa da generosidade. Aí tu vai no miserento, o miserento é crente, não sabe que a medida é sacudida transbordante, aí ele fica assim, com pena, para ver se aquela pipoca finge que desce e sobe. Ah, que isso, irmão? Não prospera, irmãos. O generoso prospera. Parece que ele está perdendo. Ó, e vai lá, pedaço de queijo, mais não sei o que, de bacon. Aí aquilo vai enchendo assim, tu vai para casa, irmãos, tu come uma de R$8. É que eu fico até com vergonha de pedir de menos. Fico com vergonha, mas a gente come, irmãos, não precisa nem mais jantar. O homem é muito generoso, aí a fila está imensa, ele está cada vez mais crescendo. Por quê? Por causa da generosidade. Irmãos, quanto mais generoso você for, mais Deus vai abençoar a tua vida, mais Deus vai ampliar. Seja generoso. Olha, e outra coisa que ele fala aqui, ó, seja justo. Olha o verso 9, irmãos, aí a gente encerra. Abra a tua boca, julga retamente, faze justiça aos pobres e aos necessitados. Irmão, seja justo, viva uma vida justa. Olha, eu não tiro proveito de situação de ninguém, nem do rico, nem do pobre. Eu tenho amigo rico, para quem não sabe. Eu tenho amigo rico. Eu tenho casas, tá, gente? Eu tenho uma cobertura em Cabo Frio, acredita nisso? Eu passo já lá uns 10 ou 15 anos numa cobertura, só Ana, eu e as crianças, numa cobertura. Fico uma semana lá, não pago um centavo. O dono, todo mês, quando chega assim, agosto, aí ele fala assim, tu vai para lá esse ano? Tu sabe que aquilo lá é teu, né? Ainda quer mandar a faxineira antes, às vezes até manda, fala, não faz isso não, senão não venho mais. Aí manda a faxineira antes faxinar. Fala, não precisa, a gente chega lá e trabalha, nós somos pobres, pô. E pobre trabalha. Aí, irmãos, ó, não tem erro nenhum. Onde Deus quiser que eu passe, Ele vai colocar. Eu já tenho cerca de 30 anos que eu passo meu Natal naquela região dos lagos. Nunca aluguei nada e nunca pedi nada. Mas também nunca tirei proveito. Nunca tirei proveito. Nunca comi e detalhe, tá? Falou, você foi, eu falei, rapaz, estive lá no restaurante e tal. Que ele tem sociedade lá. Por que não me ligou na hora? Para eu poder falar com o pessoal lá para te dar uma cortesia. Eu falei, não preciso. Se eu fui lá é porque eu queria pagar, pô. Não tiro proveito de ninguém, irmãos. Seja justo. Seja justo com as pessoas. Seja justo com o rico, seja justo com o pobre. Seja justo. E Deus não vai desamparar. Não vai desamparar. Aí eu fico lá, tiro uma onda de rico. Uma onda. Passo na portaria e penso que eu sou alguma coisa. Ó, qualquer coisa que o senhor precisar, é só ligar para cá, interfonar. Ah, irmãos, tiro onda de rico todo ano. Disso já tem um tempão. Não tenho nada, irmãos, não tenho nada. Mas aquele a quem eu sirvo é dono de tudo. Agora, se eu fosse injusto, duvido que ia ter alguma coisa. Duvido. A justiça, irmãos, é para com o pobre e para com o rico. Você tem que olhar as pessoas assim, ó, todas iguais. Aqui eu não olho ninguém com diferença. Ninguém. Ninguém com diferença. Aqui, para mim, todo mundo é nivelado. Porque o Espírito de Deus nivelou todos nós. Todos nós. Todos somos padrão, todos somos iguais. Aí você fala, pô, pede lá para mim. Eu não peço para mim, vou pedir para os outros. Aí agora veio um outro aí, me encontrou, a esposa do colega, né? Olha, me encontrou lá no mercado. E quando eu era, assim, foi um tempo que eu fiquei lá 10 anos na casa dessa pessoa todo ano. Ah, detalhe, não é na casa com a pessoa, não. É chave na minha mão. Chave na minha mão. Vai para lá. Fica lá o tempo que você quiser. Aí, e quando quiser, tá? Quando quiser. Se for pregar para aquele lado, é só falar comigo. A chave é tua. Aí ele alugou um período a casa, ficou 5 anos alugada, mas a porta não fechou, contei o outro. Aí então, encontrei a dona da casa, encontrei a mãe e a filha lá no mercado esses dias aí. Aí falou, tem uma novidade para te contar. Eu falei, qual a novidade? A sua casa já está desalocada já, tá? A hora que quiser ir.
Já estamos até fazendo uma melhora lá, uma manutenção. A hora que quiser ir, fala com a Ana que a hora que quiser já pode pegar a chave, é só pedir, sabe que é de vocês, né? Irmãos, eu não tenho nada, mas aquele a que eu sirvo tem tudo. Agora, isso é fruto de quê? Generosidade, de ser justo, irmãos. Não trate as pessoas com injustiça, não crie olho grande em nada das pessoas. Aquilo que Deus te deu é teu. Eu não preciso, porque Ele cuida de mim. Amém? Então fica de pé comigo. Ó, então, eu sei que a tua mãe é a mulher mais chata do mundo. E você que não é mãe vai ser a